analisar o partograma da questão. Em primeiro lugar, precisamos saber se ele foi aberto no momento errado. Depois, precisamos avaliar se a construção foi correta. E aí sim, interpretar este partograma e estabelecer uma conduta. Notem, ele foi aberto com 4 centímetros de dilatação. Mas isso não quer dizer muita coisa, a gente precisa olhar as contrações. Eram 4 centímetros, 3 contrações. Estava ou não na fase ativa do trabalho de parto? Na medida em que fase ativa do trabalho de parto é definida pela presença de 3 contrações efetivas e 3 centímetros de dilatação, podemos dizer que ela estava na fase ativa do trabalho de parto. Se há alguma dúvida, é só esperar 1 hora e ver se a dilatação evolui 1 centímetro. No caso, aconteceu. Então, este partograma foi aberto na fase ativa do trabalho de parto. Apenas para lembrarmos, a fase ativa do trabalho de parto ela é dividida em 3 ou 4 momentos. O primeiro seria a fase de aceleração. Depois, uma inclinação máxima. Depois, uma fase de desaceleração. Isso considerando a dilatação. E alguns ainda consideram a expulsão do feto. A fase de aceleração, ela se dá até mais ou menos 4 centímetros aproximadamente. Vem a inclinação máxima, com velocidade de dilatação aí média de 1 centímetro por hora, a desaceleração que vai acontecer lá no final, com aproximadamente 9 centímetros por aí, para que haja dilatação total e finalmente a expulsão. Então, se nós observarmos este partograma, a gente vê que houve algum problema ou uma não evolução adequada com 8 centímetros. Essa não evolução aconteceu, então, na fase de inclinação máxima do trabalho de parto. Mas o que exatamente aconteceu? Se a gente olhar para o partograma, a gente vai ver que tanto a descida parou de acontecer, quanto a dilatação parou de acontecer. Mas quem predomina? A dilatação. Então, neste caso, nós temos uma parada secundária da dilatação. Este é o diagnóstico do partograma. O que causa uma parada secundária da dilatação? Existem 2 problemas possíveis. Um deles é a desproporção cefalopélvica. O outro é distócia funcional. Como diferenciar uma coisa da outra? Vai para as contrações. Note que essas contrações apresentam alta intensidade e elas são progressivas. Elas estão aumentando em quantidade e intensidade. De modo que elas estão tentando empurrar o bebê pelo canal de parto. Tá certo? Não é problema da contração. Neste caso, então, nós temos uma desproporção cefalopélvica. Se há uma desproporção entre o tamanho da cabeça e o tamanho da pelve, esse bebê não consegue passar pela pelve. Não adianta forçar. Então, a conduta para desproporção cefalopélvica é cesariana. Então, neste caso, a conduta, então, será um parto cesariano. Então, a gente pode notar que houve uma parada da dilatação e esta parada da dilatação associada a um excesso de contrações, contrações muito intensas, mostram que essas contrações estão tentando empurrar o bebê pelo canal de parto e ele não cabe no canal de parto. A conduta, então, deve ser o parto por via alta, ou seja, a cesariana.